Exercício número 1 da aula 86 do segundo ano do ensino médio. Analisando a matriz abaixo, identifique qual é o elemento que possui o maior valor. Então vejamos o que nós temos aqui. Nós temos uma matriz e essa matriz, a característica de uma matriz é que ela separa os elementos em linhas e em colunas. Ou seja, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 linhas. Então, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. E separa também em colunas. Essa é a coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Para representar um elemento, nós representamos através de uma letra minúscula, certo? E aqui embaixo nós colocamos a localização da linha e da coluna a que pertence o elemento. Então, por exemplo, o elemento A11 é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, se eu fosse, vou apagar aqui só para ficar melhor de a gente visualizar. Então, se eu fosse representar o elemento A11, é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Portanto, o número 1. Só que essa atividade está pedindo para representar o elemento que possui o maior valor. Dando uma rápida olhada aqui, nós vamos verificar que o 9 é o maior valor. É aquele que está representando o maior valor. Então, nós vamos marcá-lo e vamos ver. Primeiro, em qual linha ele está? Vou colocar aqui, ó. Qual linha ele está? Está na segunda linha. Então, o número 2 vem primeiro. Qual coluna ele está? Na coluna 1. Então, eu digo que o elemento A21, ou seja, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o número 9, que está representando o número que possui o maior valor nesta matriz. Exercício número 2. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. A temperatura de uma cidade foi registrada em graus Celsius 3 vezes ao dia, durante 4 dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante T e no dia J, certo? Então, as linhas estão representando os instantes. Por exemplo, foi medida às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 10 da noite. Então, esse é o tempo, essas são as linhas, tá? Agora, as colunas estão representando os dias. Então, nas primeira, segunda, terça, quarta e quinta-feira, tá? Então, por exemplo, na segunda, às 10 horas da manhã, a medida era 10 graus. Na segunda, às 3 da tarde, era 19,5. E assim por diante. Agora, o que está pedindo aqui? Determine o instante e o dia em que a cidade obteve a maior temperatura. Então, vamos novamente aqui, ó. Dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4. Aqui, ó, é o instante 1, o instante 2 e o instante 3. Vamos olhar os elementos da minha matriz e vamos verificar qual foi a maior temperatura. Nós vamos observar que a maior temperatura foi 24,8 graus. Que aconteceu quando? Aconteceu no terceiro dia, certo? Vamos marcar aqui. Terceiro dia, no instante 2. Está exatamente concentrado 24,8. Tá? Então, instante 2 do terceiro dia. Letra
C.